Bom dia, querido irmão, querida irmã. Sou padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, AFAG. Sou o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, uma análise exegético-teológica de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, que pode ser adquirido pela editora Dialética. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção, quer seja aqui no meu Instagram, Facebook ou TikTok. Nós estamos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor Jesus ao céu, e nós temos como palavra de Deus Atos capítulo 1, versículo 1 a 11, Efésios capítulo 1, versículo 17 a 23 e Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Pois muito bem, Atos capítulo 1, versículo 1 a 11, o início do livro de Atos dos Apóstolos, que narra a ascensão de Jesus na versão de Lucas, mas em Atos dos Apóstolos. Se você pegar o finalzinho do Evangelho de Lucas, também se tem um relato de ascensão, só que é um pouquinho diferente deste relato que aparece aqui em Atos capítulo 1, versículo 11. O detalhe que nos chama a atenção aqui é que Jesus é levado ao céu, e ele promete a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos, a fim de que eles possam testemunhar o Evangelho no mundo todo. Então aqui vale ressaltar o seguinte, que Jesus, ao voltar para o céu, ao voltar para Deus, ao voltar para o Pai, ele deixa para os apóstolos, deixa para a igreja a missão que era dele. Então, celebrar a ascensão de Jesus, por um lado, significa celebrar a nossa humanidade entrando na glória do céu por causa da humanidade de Jesus, mas ao mesmo tempo significa também assumirmos a missão que era de Jesus. Então, fazer com que o reino de Deus se instaure e cresça na humanidade, agora é missão do discípulo, da discípula, é missão da igreja. É missão da igreja. Depois, querido irmão, querida irmã, Efésios capítulo 1, versículo 17 a 23, o autor deste texto vai dizer que Deus fez Jesus sentar-se à sua direita nos céus. Então, essa expressão precisa ser muito bem compreendida, muito bem entendida no contexto em que ela está sendo escrita. Aliás, essa afirmação se torna inclusive uma afirmação de fé quando nós rezamos o creio. Nós cremos que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ora, na cultura antiga, quem que sentava ao lado do rei era o primeiro-ministro, era aquele que de fato governava, porque tinha o rei, mas o rei muitas vezes incumbia o seu reinado a um primeiro-ministro. Por exemplo, você lembra lá, por exemplo, de José no Egito, que se torna primeiro-ministro do faraó e vai determinar toda a política econômica e social do Egito, por exemplo. Então, por essa simples afirmação, o autor sagrado está querendo afirmar que Cristo, por meio da sua ressurreição, se tornou o rei de todo o universo. Ele governa toda a história humana. Então é esse o sentido da ascensão. Aliás, queridos irmãos, queridas irmãs, do ponto de vista bíblico, quando os autores sagrados falam de ressurreição, ascensão, assunção, exaltação, todos eles estão falando do mesmo fato, a ressurreição de Jesus. Para eles, ressurreição tinha duas moedas. A ressurreição, por um lado, é se libertar da morte e, por outro lado, ser introduzido na glória do céu. Eu sei que hoje, na teologia católica, na hermenêutica católica, se faz a distinção entre a ressurreição como um momento e a ascensão como outro, certo? Mas do ponto de vista dos pensadores bíblicos, que é a teologia primordial, é uma coisa só. Ressurreição e ascensão é a mesma coisa. A pessoa sai do mundo dos mortos, Cristo é tirado do mundo dos mortos e introduzido na glória do céu. Tudo isso é um único movimento. Então, acreditar que Jesus está sentado à direita de Deus significa que Jesus detém toda a história humana nas suas mãos. Então isso é muito bonito, por quê? Porque nós podemos olhar para a história humana cheia de morte, cheia de violência, cheia de guerra, cheia de tragédia. Parece que a gente olha e não enxerga o reino de Deus presente em lugar nenhum, mas o reino de Deus está presente sim. O reino de Deus está crescendo gradativamente e a história, por mais que possa parecer ser caótica, a história está nas mãos de Cristo. Cristo é o Senhor da história.
Quem vai desenvolver, do ponto de vista da Bíblia, esta teologia de uma forma muito mais aprofundada, utilizando uma linguagem própria, é o autor do livro do Apocalipse. E depois nós temos como evangelho Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20, um texto também muito belo. Jesus se manifesta ressuscitado para os discípulos lá na Galileia, dizendo que eles agora têm a missão de fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. É a mesma ideia que aparece em Efésios, só que de forma diferente. Quando se diz que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, significa que o autor sagrado está pensando no Filho do Homem, aquela figura de Daniel, capítulo 7, que receberia da parte de Deus toda a autoridade no céu e na terra para poder governar todo mundo, todo o universo. É por esse motivo que os evangelistas também colocam o título de Filho do Homem na pessoa de Jesus, porque consideram que Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado, é este Filho do Homem que recebeu de Deus toda a autoridade para governar o céu e a terra. Só que aqui o Evangelho de Mateus tem uma peculiaridade, tem uma diferença. Se Lucas e Efésios enfatizam que Jesus entrou no céu, voltou para o Pai, Mateus não diz isso, porque para Mateus um dos títulos de Jesus é Emanuel, e Emanuel significa Deus está conosco, Deus é conosco. Então, se ele está conosco, significa que ele não foi embora. Então, a ascensão de Jesus não significa um abandono de Jesus por parte dele para com a igreja, e que ele permanece junto com a igreja. Ele está ressuscitado, glorioso no céu, mas ele permanece também caminhando com a igreja peregrina na terra, fazendo com que a missão evangelizadora da igreja possa crescer, avançar e instaurar o reinado de Deus na humanidade, porque ele é Emanuel. A ascensão não significa que ele foi embora, ele permanece misteriosamente conosco. Como? Ele permanece na palavra, permanece nos sacramentos, permanece nos pobres, permanece na própria igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então não estamos sozinhos. Ele é o Emanuel, ele está conosco e nos deixou uma missão: fazer com que todas as nações se tornem discípulos de Jesus e que nós, enquanto igreja, possamos ensinar a todas as nações a viver e praticar tudo aquilo que Jesus ensinou. Tudo aquilo que Jesus ensinou. Então é muito lindo isso. A festa da Ascensão, a solenidade da Ascensão, é uma solenidade muito bela, muito bonita, e que do ponto de vista teológico nos ensina uma coisa muito bela. Se o Verbo de Deus, antes da encarnação, era só uma realidade espiritual, pela encarnação, o Verbo de Deus assume a nossa humanidade, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e veja só, quando ele é ressuscitado, quando ele passa pela experiência da morte e é ressuscitado por Deus, o que é ressuscitado? Só a parte espiritual? Só a parte divina? Não, a parte humana também. É o Verbo por inteiro que é ressuscitado, humano divino. Ao voltar para o céu, o que acontece? Significa que toda humanidade em Cristo agora tem a possibilidade de entrar no céu. É como se a humanidade de Cristo abrisse em Deus um lugar, um espaço, para que a nossa humanidade pudesse viver nele. Então, a ascensão de Jesus já é nossa vitória, porque Jesus, ao levar a nossa humanidade para o céu, faz com que nossa humanidade também possa um dia estar lá. Então, demos graças a Deus por esse grande mistério e peçamos a Ele que possa nos abençoar. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus. É a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossa parceira na evangelização. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.